Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Estou de saída para uma viagem, mas antes quero fazer um breve vídeo sobre a situação que está ocorrendo na Europa. Meu filho está de viagem para a Rússia este mês e para a Ucrânia e para a Moldova e outros países que nós temos um trabalho missionário lá. Bancado com o nosso dinheiro, da nossa família. Meu filho é uma pessoa muito dedicada ao evangelho, toca piano, ensina arte marcial, ensina a Bíblia. É um garoto, como o pai diz, né? Um bom garoto. Mas a Europa está passando por um momento dificílimo. O que vem ocorrendo? Os líderes muçulmanos, ou melhor dizendo, líderes árabes, desde 1948, quando foi criado a OPEP, eles foram se tornando mais poderosos, e em 69 anos, eles começam a tentar dominar o mundo com o petróleo. O petróleo, para quem estuda, já é uma coisa ultrapassada. Já poderíamos estar movendo carros com poder atômico, com eletricidade, com água, com muita coisa. Mas é o petróleo ainda que dá dinheiro, então eles continuam com essa coisa. A América aqui tem muito petróleo, eles não querem explorar, não sei porquê. Talvez porque podem fazer melhores negócios comprando do Oriente Médio. E o que vem ocorrendo, então, hoje, no Oriente Médio, é o seguinte. Existem guerras entre eles. Eles são tudo irmãos. No Oriente Médio, nós temos 24 irmãos que lutam por supremacia. Dos 24, entre os 24 estão os judeus, que é o único país democrata daquela área. O único país. E o único país que a América vem apoiando já por muitos anos, com exceção deste governo, que não deu apoio aos judeus, e volta as costas para os judeus. E aqui tem muito judeu milionário. Então o judeu, quando se sente perseguido, ele toma ações. Porque naquela época eles eram perseguidos, foram perseguidos no Egito, na Síria, em Babilônia, na Medo-Pérsia, na Grécia, em Roma e Alemanha. Eles entenderam que esperar é perder tempo, é perder vida. Então eles não esperam coisa nenhuma, não. Atacou Israel, imediatamente eles atacam aquele país. E todos estes países que eu vou repetir de novo agora: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Alemanha, eles têm medo dos judeus. Porque os judeus estudaram, se prepararam, e agora é o seguinte: o que é bom para você é bom para nós. Você manda um míssil para cá, nós mandamos um míssil para lá e vamos lá dentro. E nós vamos lá dentro e pegamos vocês lá dentro. Eles são assim. Mas o mundo ainda não aprendeu a lição. Em 1967, quando eu era estudante de geografia do Oriente Médio, quando irrompeu a Guerra de 6 Dias, até onde me lembro, 12 nações se voltaram contra Israel. E Israel botou eles todos para correr. Todos. Um tenente
brasileiro que esteve no local, ele disse que todos os tanques inimigos foram destruídos em retirada, estavam fugindo. E o Brasil, através de líderes nossos, vem desprezando Israel. Luiz Inácio esteve lá, mas ele foi procurar Arafat. Dilma, da mesma forma, contra Israel. E Temer, esse coitado que assumiu o Brasil, porque ele é um coitado. Um governante brasileiro que sabe que o secretário da reunião que declarou Israel uma nação foi Oswaldo Aranha, um brasileiro, e depois se volta contra Israel, ele é um coitado. E também não vai longe. É um assassinato político. É um suicídio político, melhor dizendo. Esse Michel Temer cometeu um suicídio político indo contra Israel. Como Obama também cometeu um suicídio político indo contra Israel. E agora? O Papa, que não sabe nada de política, que não sabe nada de religião, que não sabe nada de coisa nenhuma, eu não quero ofender os católicos, mas ele não sabe. Ele anda dizendo, com um livrinho na mão, dizendo que aquele livrinho mostra o fracasso de Deus. Papas fracassaram, papas foram assassinados, papas foram expulsos, foram detidos, já houve uma época que teve 2 papas. E o Papa não entende de política. A área dele é religião. Mas esse coitado que está aí quer que se abram as portas da Europa para os árabes. E ele insistiu e conseguiu. Agora, senhor Papa, eles entraram na Europa aos milhares e milhares e milhares e milhares. E aonde eles estão agora, como na Alemanha, que o alemão não é brinquedo não, né? O povo que tem dificuldade de entender o que é bom para eles. Apareceu um austríaco falando bem da Alemanha e eles aceitaram ele como presidente da Alemanha, como o homem que mandava tudo na Alemanha, Hitler, que era da igreja evangélica, que cantava no coral, endemoniado, cheio de demônio cantando no coral. O pastor daquela igreja, regente daquela igreja, não tinha o Espírito Santo, ele foi se criando, e os evangélicos botaram ele no poder. Muito bem. Esta mulher que dirige a Alemanha disse, não, vamos receber os árabes aqui, vamos recebê-los. E agora as mulheres alemãs estão sofrendo a maior perseguição, porque eles se aproveitam delas, tocam nelas indevidamente, chegam para os alemães e para os britânicos, nós vamos ter as filhas de vocês. As filhas de vocês vão ter um filho muçulmano. E diz para os britânicos, que sempre foram pessoas honradas, pessoas que enfrentaram a guerra, que enfrentaram a morte, saiam daqui. Dizem os árabes para os britânicos. E os britânicos não conseguem entender porque a rainha da Inglaterra não toma ação. A rainha da Inglaterra não toma ação. A mulher que dirige a Alemanha também não toma ação. Na Suécia tornou-se a capital mundial do estupro. Meus amados irmãos, o mundo islâmico tem vários ramificações, melhor dizendo.
Um não faz isso, não faz aquilo, outro faz aquilo, outro não faz aquilo outro. Um não bebe, não fuma, outro pode beber, e por aí vai. É como no cristianismo. Tem crente que vai a carnaval, tem crente que não vai. Tem crente que a esposa anda de biquíni, ele fica feliz da vida. Tem crente que não permite isso. É a mesma coisa. Eu tenho aqui, que eu posso dizer, amigos muçulmanos, que são pessoas que me amam mesmo de coração. Mas tem várias facções diferentes e essas facções começam a fazer isso. E no Brasil, eu ouvi dizer que eles estavam querendo ensinar islamismo nas escolas. Eu tenho formação islâmica. Eu estudei. E a religião islâmica não condiz com a ideia brasileira. O Lula queria isso porque ele não tem entendimento de nada. Ele é uma pessoa que ele não entende de nada. E a outra que substituiu ele queria engarrafar vento ou acumular vento, sei lá. Coisas dessa natureza. Porque Maomé, que foi o fundador do islamismo, vocês olhem só, ele casou com uma menina com 6 anos de idade. 6 anos. A sua filha de 6 anos, o que é que ela sabe da vida? Nada. Está brincando de boneca. Aí quando a gente conversa com eles educadamente, eles dizem, não, mas ela só se tornou esposa dele quando ela tinha 9 anos, não foi com 6. Oh, mas espera aqui. E com 9 anos, um homem de 52 anos pode ter atividade sexual com a menina de 9 anos? Ele não consegue entender isso. E tem muito brasileiro que também não consegue. Eu conheci um pastor que ele se bandeou para o outro lado e perguntaram para ele por que você se tornou muçulmano. Qual foi a grande coisa que você viu? Ele falou assim, porque o mundo muçulmano quer levar a mensagem ao mundo todo. Ué, ele era pastor da Assembleia de Deus e ele não sabia que Cristo já tinha falado isso? Percebe-se, sabe o quê? Tem muita gente na liderança da igreja que está abaixo de ateu. Nem ateu ele está muito mais baixo. Eu respeito os ateus. Porque existe um ateu que olha para o miserável e diz assim, não existe Deus, olha a situação dele. Mas como não existe Deus, eu vou fazer alguma coisa por ele. E faz. Mas tem outro tipo de ateu que vê alguém numa situação miserável e diz assim, está vendo? Deus não existe, olha a situação dele. E passa de largo, não faz nada. Tem muitos pastores que não conhecem nada de Bíblia, nada. Zero. Ele convida um para pregar, convida outro. Ele alimenta a família dele com pão alheio. Pão alheio. Então, vai se mantendo no poder até morrer, depois põe o filho dele, que o filho dele põe o neto dele, e o neto dele põe o bisneto dele, e eles acham isso tudo muito normal, aonde a chamada divina não aparece. Eu não tenho nada contra ninguém, de verdade. Não tenho nada contra ninguém. Eu tenho muitos árabes que são meus amigos, assim, de verdade, a gente conversa, ri, troca ideias. Eu tenho um árabe aqui, que ele tem um posto de gasolina aqui, no outro lado da rua, e quando eu estive no hospital, ele disse assim para mim, quando ele me viu a primeira vez, onde você esteve? Eu tive uma cirurgia no coração. Ele saiu de onde estava, foi lá, me deu um abraço, e tudo que eu precisei fazer no posto, ele deixou tudo lá e veio fazer para mim. Coisa que nenhum crente fez. Exceto o pastor Mário Miranda, que sempre estava em contato comigo.
pastor Mário Miranda, grande homem de Deus. Vocês ainda vão conhecer ele. Então, agora o nosso mundo está assim e as nossas lideranças estão quietinhas. Sabe por quê? Porque lá do outro lado do mundo tem muito dinheiro, muito dinheiro. Então eles estão quietinhos. Mas aqui neste país, o homem que venceu as eleições sem gastar dinheiro, sem apoio de ninguém, a imprensa mundial contra ele, ele disse: eu não vou aceitar isto aqui. Eu não vou aceitar isto aqui. Pronto. E agora? A igreja, ó, também quieta. Porque eles têm medo de se manifestar. O que é um pregador sem posicionamento? O que é? Nada. Ele não é nada. João Batista disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ora, se ele não tivesse falado isso, João Batista ia casar-se, ter filhos, ia deixar uma geração. Mas porque ele falou isso, ele perdeu o pescoço. Mas ele falou. Quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai recebê-lo, porque ele não amou a própria vida. Vocês entendem? O pregador tem que ter posicionamento. E hoje, você vê que até aqueles que no passado tinham o dom da profecia, eles estão em cima do muro. Estão em cima do muro. Nunca dizem uma coisa, não é assim. Não. Eu postei um vídeo sobre se o cristão pode ser cremado ou não. E depois que estava no ar, eu vi que outros também postaram assuntos. E o assunto é: pode cremar, mas não deve cremar, não deve cremar, mas pode cremar. Quer dizer, quer agradar gregos e troianos. Aquilo que eu falo, se ninguém ouvir, só uma pessoa ouvir, para mim já está bom. Que eu falei aquilo que está no meu coração, que Deus colocou no meu coração. Não me importo de ser rechaçado, de ser vilipendiado, de ser tripudiado nos meus sonhos. Não me importa. Em breve nós vamos encarar o juiz de toda a terra. E esses covardes pregadores que ficam milionários com a palavra de Deus, eles vão ter que responder por suas mensagens absurdas, por seus sermões milionários. Eles vão ter que responder. Meus queridos irmãos, muitas pessoas me seguem em muitas partes do mundo. Eu quero dedicar este vídeo ao nosso irmão Franklin Benício, da Assembleia de Deus, em Pernambuco. Jovem obreiro que inicia a sua carreira nestes tempos tão difíceis que estamos enfrentando. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.